Não, pode projetar mesmo. Então tá. Comecei a gravar. A gente está, então, dando início às apresentações sobre temas variados do continente africano. Agora, o trabalho a ser apresentado é o do Victor, sobre geopolítica da África do Sul. Tadã! Esse é o trabalho. Vocês estão enxergando, gente? Sim. Sim. Sim? Ok. Victor, está com você. Beleza, esse é o trabalho sobre geopolítica sul-africana. Pode pular. A África do Sul foi. Tipo, a África do Sul foi descoberta pelos portugueses, né? No século XV, mas daí ela foi colonizada por holandeses, alemães e ingleses. Mas em 1814 os ingleses passaram a controlar todo o território. E em 1914 a África do Sul passou a ser um país que era administrado pelos ingleses. Pode passar. As leis que estavam no país foi implantado com o interesse da população branca e esses tinham o poder sobre os negros, né, os nativos da região, e assim originando o apartheid, que é a política de separação entre brancos e negros. Nos anos 80, com a dispersão da informação e meios de comunicação e tal, houve uma pressão civil internacional com a inserção e a intervenção da ONU, né? E para acabar com a política racista do país. A nova política externa, em 1980, início da década de 90, a África do Sul passou por uma mudança nas estruturas sociais, econômicas e políticas. Os Estados Unidos, Inglaterra e outros membros da Commonwealth fecharam fronteiras comerciais com a África do Sul a fim de acabar com o regime racista da época. A política externa no período da transição do apartheid, né, para a democracia foi chamada de nova diplomacia, porque tinham novas diretrizes e projetavam o país não como, tipo, não como uma extensão da Europa, mas tipo como uma potência média, assim. E tipo, ela se encaixava nos países subdesenvolvidos, né, que se encontravam no sul do globo. A política externa do Mandela manteve a África do Sul próxima da Europa e dos Estados Unidos, como forma de ampliar a economia do país. Aí a gente tem as etnias, que 70% da população é nativa, é negra, e os descendentes de holandeses e ingleses, assim, correspondem a 12% da população, assim como os euro-africanos correspondem a 13%, e os indianos a 3%, e outras etnias são apenas 2% da população. A economia sul-africana é ligada na prestação de serviço e indústrias, além dos setores primários, que é de extração, de extrativismo mineral, essas coisas, e produção de agropecuária. A cidade do Cabo e Johannesburgo são os principais centros urbanos que se destacam por tipo, ter uma maior concentração de pessoas, assim, e concentração de indústrias e empresas nos setores de produção de veículos, locomotivas, metalúrgicas e petroquímicas. Nessa região, assim, na cidade do Cabo, o turismo é bem forte nesse sentido, porque, tipo, é um grande setor urbano que, tipo, tem muitas pessoas que moram lá e lá, tipo, recebe muitos turistas e, assim, ajudando a população, o governo, assim, com o dia. E aí, no lado ali tem uma foto da cidade do Cabo ali, muito bonita. E outro potencial relevante, assim, sobre a energia
elétrica, que é impulsionada pelo Rio Orange, que é um rio que tem lá. Na África do Sul também é um dos países que possui muito recurso mineral e diante disso destaca-se as reservas de minérios, né, que favorece o desenvolvimento industrial da nação. E pode passar. E é isso. Acabou e tá aí as fontes. Legal, Victor. Parabéns. Eu quero fazer uma observação lá no seu primeiro slide e na sua primeira fala, tá? Você vai comentar que quem descobriu a África do Sul, território, né, que hoje é chamado Sim, foram África os do Sul. portugueses. Então, mas tenta mudar essa palavra descobriu para os primeiros que chegaram, os primeiros que colonizaram, certo? Por quê? Já existia o povo nativo lá morando, já era um território Sim, sim. com Só que, tipo, religião. é mais globalizado, tipo, de uma certa forma foi mais globalizado, vamos dizer assim. Tá. Eu só quero chamar a atenção para essa palavra descobrir. É igual a mesma coisa quando a gente fala de Pedro Álvares Cabral. Descobriu o Brasil, só que já tinha índios aqui. Então Isso, não era perfeito, descoberto. O pessoal mais. perfeito. Tá? Então, só chama atenção para isso. E outra questão, quando você fala de vários eventos, né? Principalmente do apartheid, onde a África do Sul, então, vai se relacionar com outros países, né, países da Europa, por exemplo, né, para que tenha-se uma relação geopolítica, né, uma relação entre o território, África do Sul, e o território desse outro país, do continente europeu, certo? Sendo mediado, sendo conversado entre os representantes, os presidentes, né? Hoje em dia, eu te pergunto, hoje em dia, a África do Sul tem relações geopolíticas com o Brasil, com outros países? Sim, com certeza. Você sabe dar algum exemplo para gente? Sobre quanto a isso, eu não pesquisei muito, mas, tipo, com os Estados Unidos, uma grande parte ali da América do Sul também, mas eu não pesquisei muito sobre isso. Uhum. Olha só, tenta lembrar que hoje em dia existe um grupo, né, um bloco que se chama BRICS. Escrevi ali no chat, tá? Esse bloco são os países emergentes. O que quer dizer isso? São os países que mais estão se desenvolvendo na última década, se desenvolvendo economicamente. E engloba diretamente uma relação de Brasil e África do Sul. Esse S aqui do BRICS, tá? Significa South Africa, né? Tá em inglês, enfim. Mas além do Brasil e da África do Sul, então tem uma relação com Rússia, Índia e China, tá? Sim. Quer falar mais alguma coisa, Victor? Era isso? Era isso mesmo. Então tá, beleza, parabéns. Iago e Ângelo são os próximos. Eu tenho o cartaz de vocês aqui. Eu não sei como é que vocês separaram a apresentação. Cadê? Como eu falei, né? Vocês tinham a possibilidade de apresentar em cartaz. A dupla Ângelo e Iago optaram por fazer um cartaz, né? Ao invés de PowerPoint. Não está aparecendo para vocês. Beleza, Iago. Você não tem a minha sala de Classroom? Então vamos fazer uma pausa, uma rápida pausa, uma pausa para eu te passar o código, porque você já deveria estar aqui. Vai aí o código, Arthur.
E, I, G, E. Eu estou escrevendo no chat, tá, querido? E-I-G-E-Q 7F. Tá aí, ó. Para Obrigada. você. Entra lá, Arthur. Iago e Ângelo, vou começar a projetar aqui, então. O tema deles é clima e vegetação. E está na tela o trabalho. Pode falar. Começar. Professora, pode passar para outra foto que está mais na vegetação? Que daí eu acho que dá para ler melhor. Sim, posso. Mas você vai ler aqui da tela, querido? Não, porque eu acho que fica tá. melhor daí para as outras pessoas. Só para dar um destaque. Será que eu consigo aumentar isso aqui? Não. Ué. Facilita assim, será, gente? Vai lá, menino. Tá, a vegetação ela tem muita relação com o clima. O clima equatorial fica na região central e centro-oeste do continente. É uma região fechada e densa com muita pluviosidade. A savana fica no norte e no sul da floresta tropical e no sudeste do continente. Ela é composta de árvores de pequeno porte e arbustos. Os estepes se localizam no norte e no nordeste das savanas. É a transição das savanas para a vegetação desértica. É composta por herbáceas. O Mediterrâneo se localiza no extremo norte da África e também no sul, composta por arbustos. A professora pediu para fazer rápido, eu botei o resumo. E daí, me fala dessas duas imagens que você escolheu. Isso aí é vegetação mediterrânea? É savana. Essa aí é a savana. E ela se assemelha a alguma vegetação do Brasil? Acho que no Nordeste. Sim, é uma tipo vegetação seca. Na verdade, a gente fala que é a vegetação de cerrado do Brasil, tá? Sim. Que sim pega um pedaço do Nordeste, mas não pega todo o Nordeste. Tá? O Nordeste é bem variado, assim, tem a vegetação bem variada. Com relação à vegetação ainda, a gente estudou, o livro apresentava para a gente um mapeamento, né, das vegetações originais. Você chegou a pesquisar vegetações hoje em dia, como é que está, se elas sofrem algumas consequências? Não. Não? Então, beleza. Essa foi a parte do Iago, então, é isso? Sim. E agora vamos para a parte do Ângelo. Pode ir? Tá contigo. O clima da África tem mais ou menos dois tipos principais, que são os que ocupam a maior parte do continente, são os desertos e o clima tropical. Nos desertos tem o da Namíbia, o Kalahari e o Saara. Lá são registradas temperaturas superiores a 40 graus. No tropical tem duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. As temperaturas médias ficam entre 22 e 25, com índices pluviométricos que atingem até 1.400 milímetros por ano. Daí também tem o clima equatorial, que fica na região onde passa a linha do Equador. Lá é um pouco mais quente, com 25 a 30 graus. Fala mais perto do microfone, Ângelo. E tem bastante chuva, que pode chegar a 3.000 milímetros por ano. As florestas equatoriais
são proporcionadas pela a não existência de estiagem, as altas taxas de umidade e a abundância de chuvas. O clima mediterrâneo também tem que ele uma parte no sul, outra parte no norte. Lá tem invernos úmidos e a temperatura é bem baixa, de 15 a 20 graus. É isso. Uhum, certo. Com relação ao clima ainda, você sabe me dizer alguma atividade econômica que esteja relacionada ao clima? Ao fato de ter muita chuva ou pelo fato de ser mais frio Tipo, eu acho que no deserto eles pegam sal, né? naquelas proximidades? Aham. E No tem aquela caso, parte lá do Sahel, né? Que é a parte de baixo do deserto, que eles fazem bastante agricultura, né? Porque é bem úmido. A parte do Nilo também, do lado do Nilo. uhum, do Nilo que sai daqui do Lago Vitória e segue em direção ao norte. Isso. Uhum. E a gente pode lembrar também que é, aqui ao sul, na África do Sul, tem uma produção de uva muito grande, inclusive de vinhos também muito grande. E é possibilitado por esse clima que é mais ameno, né? Sim, Daí a gente lembra do Rio Grande do Sul, que também tem um clima mais ameno se considerado, né, se comparado com o clima de outras regiões do Brasil, e que também tem uma produção de uva bastante grande, produção de suco de uva e de vinho também, tá? Só para sim, adicionar uma outra relação. Beleza? Era isso beleza. então, o trabalho dessa dupla? Sim. É isso? Tem mais alguma coisa para falar? Não. Não? Então tá. Arthur, eu não recebi seu trabalho. Você pode projetar aí do seu computador. É que eu não tô com o computador no celular, prof. Tá. E você não me mandou o trabalho, então me manda aí. Tá bom, peraí. Nem que seja preciso sair da aula rapidinho. Dá para apresentar pelo celular também. Ah, olha só que legal. Eu não sabia, não. Eu nunca entendo pelo celular no O Meet. de ciências eu apresentei pelo meu celular e consegui apresentar. E de geografia, quando eu apresentar, eu vou apresentar pelo celular também. Tu precisa de ajuda, Arthur? Acho que não, prof. Peraí, vou mandar pra ti. Massa. Enzo, prepara que você vai ser o próximo, beleza? Tá me ouvindo? Mas, prof, eu não tô com o meu trabalho totalmente pronto ainda. Ah, mas como não, cara? Porque eu fiquei sem luz pelo ciclone, daí no dia seguinte eu tive FISC, e daí depois eu fiquei 3 dias sem luz. E daí eu tô só ontem e hoje com luz, ontem eu tive FISC de novo. Daí eu não tive muito tempo pra fazer, eu só fiz uma parte do trabalho, tô no final. Tá. Mas Vamos se você combinar o quiser seguinte. que eu apresente, eu consigo apresentar. Eu só não tenho Tá, todos os mapas. tá, mas vamos combinar o seguinte. Me manda o que você não vai apresentar hoje. Me manda o que você tem hoje, só para eu ver como é que tá. Pra, se for preciso, eu te dar alguma orientação. E daí na sexta-feira você apresenta, beleza? Eu já estou terminando o texto do primeiro slide, que eu fiz um slide que tem 2 textos pequenos, porque o texto não vai adiantar muita coisa, né? Porque a maior parte é oral e eu acho bem mais legal você explicar. Uhum. Então o texto ele não vai ter muita coisa. Daí os Tá. mapas, por enquanto só peguei um mapa, porque todos os mapas geralmente estão falando a mesma coisa. Tá, beleza. Eu aguardo pelo Classroom, só para eu ver como é que tá, tá? Tá, vou mandar agora. Massa. Arthur, deu certo? Eu tô tentando mandar, mas não tá indo.
Você está tentando mandar onde? Pelo Classroom? Que você entrou aqui com o código? É. O código. Então tenta mandar para o meu e-mail. Tá bom. Geografia, professora Roberta, @gmail, igual a gente se comunicava antes. Vamos lá, João, tá pronto o seu? Você tem como projetar daí da sua casa, João? Vitor? Não, só consegui fazer a parte do resumo, daí eu ia fazer, só que não deu. O trabalho de arte pegou muito tempo. Mas, gente, vocês estavam com 15 dias para fazer esse trabalho. Eu sei que teve ciclone, eu sei que muita gente ficou sem internet, sem luz, né? Mas a gente já veio se organizando há 15 dias atrás, teve gente que já apresentou, né? E daí vocês sabem, se está atrasado, infelizmente... Oi, prof, eu acabei de conseguir entrar, tava desde as 11h15 tentando, não tava dando. Que bom que você entrou, Gabriel. O produto é o Bruno, né? Eu e o Bruno. O Bruno conseguiu entrar? Ele falou que não tava conseguindo também. Não, ele não tá na aula. Putz. A apresentação tá contigo? Tá comigo, tá comigo. Tá, você consegue projetar daí? Eu consigo, mas... Tá, ok, eu vou falar minhas partes, daí depois ele apresenta deles em outra aula, é isso? Não, depois eu vejo como é que eu vou avaliar o trabalho do Bruno. Eu vou saber por que ele faltou. Tipo, a Raika faltou porque estava no médico, agora. Depois eu vou ver o atestado dela, vou ver uma maneira de avaliá-la, né? Tá. Depois eu vou ver por que o Bruno faltou e como é que eu vou avaliar ele, tá? Okay. Pode projetar, Deixa então. uma coisa, professora. Eu também posso apresentar, daí... Porque a Manu faltou e eu não consigo falar com ela desde ontem à noite. Sim, Júlia, tô te deixando por último só pra gente ver se ela aparece, prof, né? Mas é que... Então, o prof... Fala, é que a gente separou, né? As minhas partes e as partes dele. Tá. Tá, ó. Ok. Eu vou ver se vocês vão conseguir ver aqui comigo. Já está sendo projetado, tá, Gabriel? Calma aí, tá pra todo mim... mundo conseguindo ver? Podem Pra mim responder tá... pelo microfone? Aqui. Calma aí. Aqui tô conseguindo ver? Dá pra ver, Dá pra Tá ver, tranquilo cara. aí? Tá. Esportes na África, grupo Gabriel Antônio e Bruno. Aí, ó, esportes na África. A África do Sul é o país da África que tem grande atividade esportiva, sendo as mesmas de tradições por serem praticadas ao longo dos anos. Dentre os esportes mais praticados na África, podemos citar futebol, rugby, golfe, atletismo, cricket e natação. Esses são os esportes que a gente abordou em cada slide, né? E daí a gente falou principalmente da África do Sul, mas em alguns foi citado os outros, que a gente encontrou e daí foi citados. Em outros já foi não é global, generalizado, que é em toda a África, porque realmente alguns são predominantes em toda a África. E daí o próximo é aqui, ó, futebol. Futebol é o esporte mais popular da África do Sul, mas é muito popular em toda a África. Aí eu botei as competições de futebol na África, que daí a CAF é a Confederação Africana de Futebol. E daí ela que patrocina, não é patrocina, ela que gerencia todos os campeonatos de futebol que tem. Aí tem a Africa Cup of Nations, que é como se fosse a Copa da América do Sul, assim, do continente, é a Copa do continente com os países, né? Uhum. E daí ali é da CAF também, daí é a Champions League da África, que é tipo como se fosse a Libertadores, né? Que é do continente, só que é de times. Em vez de ser países, é de times, né? Tipo, é do continente, só que de times. Daí, ó, o futebol é predominante em quase toda a África. Aí, também eu queria botar 2 pontos que na África, os 2 jogadores que mais estão se destacando nesses últimos 2 anos é o Mohamed Salah, do Egito, e o Sadio Mané, do Senegal. É que eu tô no quarto da minha avó, eu acho que eles estão falando. Daí tem um outro negócio que eu tinha pesquisado do futebol, é que não deu muito espaço para me colocar. Aí, ó, vou botar o rugby aqui, então. O principal campeonato do rugby na África... Pô, a câmera tá ligada. Tá, o principal campeonato é o Rugby África, né? Que é como se fosse o campeonato inteiro do continente. Todos os países competem ali com os seus times.
Aí a Seleção Nacional de Rugby da África do Sul, conhecido pelo seu apelido, Springboks, é governado por The South African Rugby Union. Os Springboks vestem verde e ouro, com calções brancos e seus emblemas são o Springbok e a Proteia Rei. Em 1995, Nelson Mandela também mostrou ao mundo que o preconceito racial precisa ser superado, vestindo a camisa do capitão do Springbok Rugby, que é o time, né, principal ali da África do Sul, após a vitória do time, com uma história de mais 400 anos de guerra contra os negros. Quebrou o gelo do racismo do apartheid. Golfe. O golfe também é destaque na África do Sul. Em suas regiões podemos encontrar vários campos, sendo que diversos deles possuem mais de 100 anos de existência. Já os campos mais novos são bem luxuosos e oferecem aos participantes praticantes qualidades classe A com ingressos não muito caros. E em toda a África, o golfe é um dos principais pontos turísticos, perdendo, é claro, para o safari e outros. Eu vi ali que eu pesquisei golfe na África. Eu tive que ir muito a fundo para poder pegar algum ponto do golfe em si, porque sempre era viagens, naquele site TripAdvisor, os Trivago, botando, sempre para poder visitar os campos de golfe, nunca alguma coisa relacionada ao esporte. Uhum. Atletismo. Campeonato Africano de Atletismo é uma competição bienal disputada ao ar livre, organizada pela Confederação Africana de Atletismo, que designa um campeão da África para cada modalidade principal do atletismo. A primeira edição disputou-se em Dakar, no ano de 1969. Dakar é no Senegal, tá? Só para falar. E esse cara aqui de cima, esse da primeira foto, ele era de um campo de refugiados e ele conseguiu chegar até as Olimpíadas. Uhum. Aí essa daqui eu não pesquisei muito bem, mas eu lembro que era um negócio que ela estava participando das corridas lá, ela estava seguindo os passos de Usain Bolt, um negócio assim. Que ela estava se inspirando, né? Aí o cricket. A equipe nacional de cricket da África do Sul, como Proteias, representa a África do Sul no dos homens internacionais de cricket. Outros países que também se destacam no cricket são os guerreiros de Maasai, que são esses da foto aqui, né? São os guerreiros de Maasai, e Zimbábue. Natação. A África do Sul escalou um time de respeito para brigar pelo título da raia rápida no próximo dia 13. Isso foi em 2015, tá? Foi em novembro... Não, em outubro de 2000... Peraí. Mês 9 é setembro. Foi em setembro de 2015. Aí, no próximo dia 13, na piscina de Mourisco, no Rio. Dono de 3 títulos mundiais, 2 nos 50 metros borboleta e 1 nos 50 metros livres. Ganhador de 3 medalhas olímpicas e ídolo do seu país. O veterano Roland Schoeman, de 35 anos, é a principal atração do quarteto sul-africano, que além dele, do nado borboleta, contara com Gerhard Zandberg, que ele nada costas. Aí tem o Dílio Zorzi, que é o peito, e o Bradley Tandy, que é livre. O surf eu também botei o surf, né, como a natação, e eu botei os esportes aquáticos, né, mais predominantes, que é a natação e o surf. O surf é praticado no sudeste da costa, localidade que possui as ondas perfeitas, que eles dizem as ondas perfeitas é aquelas que têm a tubulação bem boa, assim, para poder pegar o tubo, fazer as manobras, essas coisas. Que tem a famosa onda perfeita. Podendo se reunir surfistas, admiradores de todo o mundo. As belezas do local também atraem turistas para os conhecidos mergulhos, onde podem apreciar os lindos recifes de corais, o paraíso de suas águas. Então, também o surfista que... Eu sempre acompanho campeonatos de surf com meu pai, né? Porque ele também faz prancha, e daí eu acompanho também na TV com ele. Aí tem um surfista que ele tá se destacando muito, que, ele sempre chega em terceiro, segundo, quarto, assim, ele sempre tá nas finais, que é o George Smith. Ele é da África do Sul, ele é muito bom também. Legal. Aí, thanks for watching. Legal, Gabriel.
Deixa eu ver se eu entendi. Alguns desses slides que você leu, o Bruno que ia apresentar? O Bruno que ia apresentar, mas como eu fiz junto com ele, aí todo mundo já tinha estudado tudo, né? Daí eu já sabia. Tá. O que eu ia falar. E você sabe me dizer quais que ele pesquisou, quais temas que você pesquisou? Sim, ó, na real a gente pesquisou tudo junto, mas a gente separou os temas que a gente ia apresentar. Era para ser esse daqui, a gente também foi tudo junto, né? Esse aí eu ia apresentar, aí o futebol ia ser ele, e daí eu ia complementar com a outra parte lá dos jogadores, né, que eu falei. Aí o rugby ia ser eu, aí o golfe ia ser ele. Não, o golfe ia ser eu, o atletismo ia ser ele. E daí o cricket ia ser eu e natação e surf ia ser ele. Não, cricket ia ser ele, eu ia ser a natação, isso. Natação e surf. Vixe. Tá. Gabriel, quais foram as fontes de pesquisa que vocês utilizaram nessa... A gente usou o Brasil Escola, o Mundo Educação e um site que era tudo África, algum negócio assim, era um site da África mesmo. E, claro, o famoso Wikipédia também. Que sempre aparece pra gente, Wikipédia. Lembra de sempre colocar no último slide essas fontes de referência. Tá. E o prof, eu também tenho o rascunho, não é o rascunho, né? O resumo que eu fiz da nossa pesquisa, né? Sim, tinha alguns outros esportes também que foi colocado, só que ali no rascunho... Ué, por que tá abrindo o Word? Não é no Word. Como é que eu tentar abrir? Que tá dando ruim aqui. Que daí, tipo, tinha esportes que era de carros 4x4, de outras coisas também. Tinha bug jump, só que a gente não colocou porque não eram os predominantes, né? A gente quis, senão ia ficar muita coisa também. Tá, beleza, Gabriel. Você não precisa abrir o resumo para mim agora. Eu só quero, para terminar a avaliação, né? Só quero receber esse resumo e quero receber essa apresentação que você fez agora para gente. Lá no Classroom, tem semana 15, aí você sobe lá, manda em anexo lá. Tá bom. Tá bom? E parabéns, ficou bem diverso, né? E parabéns também, porque parece que você estava mal aí da internet, foi para casa da avó, que bom que deu tempo, que bom que você conseguiu. Eu fui lá em casa de manhã, não tinha Wi-Fi, daí a gente veio para casa da minha avó, e daí eu cheguei no final da primeira aula de matemática, aí eu tive aula de matemática, e aqui daí deu problema, não estava conseguindo entrar, mas eu consegui entrar no final. Beleza. Só quero parabenizar aí, porque você conseguiu dar um jeito, né, e tinha essa possibilidade de ir para casa da avó também. Então, Arthur, você não conseguiu mandar o link, né, eu vou peço ajuda na sua casa, né, para ver se sua mãe pode te ajudar, né, para mandar lá pelo e-mail. Deixa eu ver se você escreveu mais alguma coisa. Não, tá, você clica e não cola, tal, mas, bem, foi a apresentação do PowerPoint, né, para fazer para anexar uma apresentação, né, é assim que faz, clicando no clipe, tá? Enzo, eu aguardo para ver como é que está seu trabalho, tá? Eu enviei um, mas agora eu já dei um jeito no trabalho, eu coloquei... eu deixei 2 quadrinhos com explicação, né, com 2 textos pequenininhos ali no primeiro slide, e mais 2 mapas, um falando dos membros da Organização de Produtores de Petróleo, que é o membros da Organização dos Países Produtores de Petróleo, é o OPEP, e daí tem ali também uma parte mostrando ali da África, e tem um mostrando também os países produtores de petróleo, com um gráfico mostrando quais são mais, né, quais produzem mais e quais produzem menos. Tá, e daí também eu deixei uns gráficos aqui, tipo, ilustrativos também dos países querendo a África, né, que foi um período de imperialismo. E também ali eu deixei uma imagem da África sendo extraída por uma máquina de petróleo.
Uhum. Tá. Eu quero saber, na sexta-feira você apresenta então, certo? Assim Pode como ser. os demais que não apresentaram. O Gabriel já saiu da aula, o Gabriel Machado? Gabriel, eu não recebi a sua apresentação. Você tem ela pronta? Mas, prof, pelo que eu tô vendo aqui, ainda tem um tempo. Se quiser, eu posso apresentar. Não, falta 1 minuto para acabar a aula. Relaxa ainda. Não, falta Não. 15. Não, são meio-dia, 1 para meio-dia. Ah, tá. Acaba meio-dia a aula hoje. Gabriel, se você tem então a apresentação pronta, manda para mim. Todos os demais, gente. Só lembrando, eu falei, ok, Gabriel, para todo mundo, tá? A data de entrega do resumo era hoje, para todo mundo. A apresentação é que, por sorteio, cada dupla ou cada apresentação individual teriam 10 minutos. E como não daria para fazer tudo hoje, a gente vai continuar na próxima sexta-feira, na próxima aula, tá? Brenda Pires, só para a gente finalizar, quais os esportes que o Gabriel ali apresentou você achou mais interessante, ou que você não conhecia? Eu sempre gosto de natação, então pra mim foi natação. Foi natação. Uhum. Victor, teve algum que chamou a sua atenção? Tinha algo que você não sabia? Natação eu achei bem legal, assim. Bem explicado, Então assim, tá. com as questões. Ô, prof, Oi, Arthur. mudei meu tema, que tipo, eu achei muito complicado da bike, eu não consegui achar muita coisa. Eu fiz sobre Você culinária. mudou? Qual é o tema? Culinária. Qual? Sobre a culinária africana. Culinária. Beleza, então. Então tá, gente. Voltamos a falar na sexta-feira, certo? Prof, Oi, Júlia. depois todo mundo sai da sala, posso falar com você rapidinho? Sim, fica aqui no final, então. Tá? Tá. Pessoal, hasta la vista. Nos vemos sexta-feira. Tchau.